Às margens do Rio São Francisco, existe um lugar onde a arte brota da madeira, das mãos calejadas e da própria alma de um povo. Um lugar que, apesar do nome, não é uma ilha. Estamos falando da Ilha do Ferro, um pequeno povoado que fica situado na cidade de Pão de Açúcar, no estado do Alagoas. Um povoado que se tornou referência mundial na arte popular nordestina. E o nosso ponto de partida, mais uma vez, é uma das minhas cidades preferidas do Nordeste, a cidade de Piranhas. E quem vai nos acompanhar é ele, Carlinho Maruada, o Carlinho Maruada. Maruada ou Marruada? Marruada mesmo. O famoso Carlinho Maruada. Pois é, porque Marruada viria de marruar, um boi forte, duro, né, arisco. Isso aí. Carlinho, você faz esse translado daqui até a Ilha do Ferro para mostrar o artesão, que é muito bem feito na povoado Pão de Açúcar, que é município. Povoado Ilha do Ferro, que é município de Pão de Açúcar, para mostrar os artesãos que as pessoas fazem, que são muito bem feitos. Então o artesanato lá é o mais forte, né? O mais forte. Hoje... A gente já teve lá em Entre Montes, né? Terra do Bordado, a capital Terra do Bordado. Isso, né? Conheço também. Conversamos lá com Dona Lourdes. Conheço. Rapaz, também. Uma risada que só quem tinha era ela. Conheço todas elas ali dentro. Gente boa de verdade. Então vamos lá nessa expedição, porque o Nordeste das Histórias tem muita coisa para mostrar. E eu sempre digo assim, se prepara, porque começa agora mais um Nordeste das Histórias. Carlinhos, saindo aqui de Piranhas, quantos quilômetros para lá? 30 quilômetros. Turno de 1 hora de relógio até chegar lá na Ilha do Ferro. Quando chega na Ilha do Ferro, eu paro a minha embarcação, amarro, desço com o pessoal para mostrar os artesãos. Mas antes da Ilha do Ferro, a gente passa ainda na Ilha dos Anjos. Ilha dos Anjos, e que lá, isso. Pronto, Ilha dos Anjos vai ter um navio afundado, né? Esse navio ele é do século passado, que afundou o pessoal que vinha. Esse navio, as pessoas que moram na Ilha do Ferro contam que esse navio não é brasileiro, né? O pessoal vinha subindo e afundou lá por conta da tempestade na época do vento, né? Chovendo muito, e o comandante ele não respeitou as margens de São Francisco, e aí o barco chegou a afundar e todo mundo que vinha na embarcação morreu. Pois é, a gente vai passar por lá. Isso. E durante todo esse percurso a gente vai seguindo mostrando aí as nossas belezas. Né? O programa Nordeste das Histórias acabou se tornando um especialista no Rio São Francisco, né? Essa região aqui do Nordeste. E nunca é demais a gente mostrar essas belíssimas imagens. Contemple mais uma vez aí. Nós agora estamos descendo aqui ao Rio São Francisco. Do nosso lado direito, Sergipe, nosso lado esquerdo, Alagoas. Então daqui até chegar no mar vai ser sempre isso. Sergipe, lado direito, Alagoas, lado esquerdo. E aqui, como sempre, né, do meu lado, né, meu parceiro, que já virou parte do programa, que é ele, Josevaldo Pescador, tá aqui no cantinho aqui atrás, viu? Esse cara aqui é um espetáculo, já participou e ainda vai participar muito mais dos programas do Nordeste das Histórias. Aqui do nosso lado direito a gente tem a Fazenda Girimum. Fazenda Girimum, isso aqui é conhecido, isso aqui na época, que é do tempo do cangaço, né? O tenente João Bezerra era casado com a filha do dono dessa propriedade, que era conhecido como João Bezerra. Tenente João Bezerra. Era casado com a filha do finado Silvio Brito, que era o dono. Aqui, Nordeste das Histórias. Essa aqui é uma propriedade conhecida como Fazenda Girimum. Certo. Essa fazenda, o sargento João Bezerra era casado com a filha do dono dessa propriedade, que era seu João Bezerra, era o senhorzinho Brito, era o dono da fazenda, e João Bezerra foi casado com a filha dele por muito tempo. João Bezerra que liderou a expedição que veio até a Grota do Angico, né, que ocorreu no massacre de 28 de julho de 1938. Isso. A cangaceira Dulce também nasceu aqui, né, na Fazenda Girimum. Aqui, a cada centímetro, nós temos um caminhão de história, né?
tanto do lado do Alagoas, Como como do lado do Sergipe. Algumas pessoas que chegam novas aqui no nosso programa, que estão assistindo, podem voltar a alguns programas que ficam inclusive no canal do YouTube Nordeste das Histórias e vão entender todo esse processo, né? Como tudo aconteceu. O Lampião, na verdade, ele foi morto em Sergipe, né? Na comunidade de Poço Redondo e lá na Grota do Angico. A gente contou tudo isso para vocês e a gente segue, porque tem muita história pela frente ainda. Aqui atrás nós passamos agora há pouco e ainda dá para ver, né, Entre Montes. A gente já gravou um programa falando lá desse povoado que é da cidade de Piranhas. E aqui a gente já tem um outro povoado, né? Conhecido como Cajueiro, que pertence à cidade de Poço Redondo. E aí já fica na margem do Sergipe, né? Olha só, rapaz. Muito aconchegante, né? Bonitinho. A prainha ali na frente. Então vocês que forem navegar, fazendo turismo, passeando, né, conhecendo um pouco das nossas belezas naturais, passem por aqui, tá bom? Procura o José Valdo Pescador, tá aqui. Já segue o Instagram dele, é bem conhecido já aqui no nosso programa. Carlinho agora, né? Fazendo parte com a gente, levando até a Ilha do Ferro. Né? E a gente segue no Rio São Francisco. Daqui a pouco essa margem vai aumentar, né? Aumentar, ela vai ficar mais larga e vai ficar rasa. A gente vai, daqui a mais 10 quilômetros, a gente vai navegar. Ele vai ficando mais largo e mais raso. Você vai navegar de embarcação, vai ver o fundo do rio todinho. Vamos lá, vamos seguir. Carlinhos, aí você nasceu e se criou aqui? Em Piranhas, o meu passado é meio triste, né? Eu com idade de 19 anos, eu já era pai de família, tinha uma filha já, né? Então, eu trabalhava no município de Piranha, na cidade de Piranhas, ganhava um salário de R$300, não dava para manter a minha família comigo, né? Então eu tinha que fazer o quê? Eu tinha que pescar. Então naquela época, muito bom de peixe, eu tinha um arpãozinho de mergulho, vestia uma roupa, né? Então eu caía na água todo dia, 5 horas da tarde, da manhã, da tardezinha, né? Ia sair 5 da manhã. Nessa época tinha muito peixe, a gente terminava o dia, né? A gente tinha matado 2 sacos de bambá, piau, 2 surubim, e hoje isso aí para nós já não existe mais. Fica mais difícil agora, né? Hoje está tudo mais difícil, não é que nem antigamente. Hoje o peixe de valor para nós já acabou, não tem mais não. O surubim é um peixe grande. O surubim é o pintado, né? Que esse peixe hoje nós comemos ele aqui ainda, em algum restaurante, mas ele não vem daqui, ele vem, ou vem de Juazeiro, ou vem de Petrolina, mas daqui do São Francisco mesmo, nós não tem mais nada. Difícil, até deve de ter, tem, agora você não vê mais não. E me diga uma coisa, você mergulhava na pinéia? Na pinéia, eu pescava na pinéia. Eu gostava de fazer isso. Hoje eu ainda faço, mas só para comer. Aqui quando eu quero comer um peixinho, não é mais, não faço mais profissão. E mergulhava à noite mesmo também? À noite, eu mergulhava mais à noite. Era mais melhor de mergulhar à noite. Eu gostava mesmo de lanterna, né? Pegava a lanterna, que tem lanterna de mergulho, e fazia isso aí. Aí a gente pescava 2, 3 vezes na semana, né? Você não pode ir todo dia, que é cansativo demais. E é mesmo, sofre que sofre. Eu tinha de chegar em casa e passava o dia e a noite dormindo, cansado. Mas tinha que ir, que era para manter minha família. Pessoal, a gente agora estamos passando aqui num local chamado Boca do Saco, né? Essa Boca do Saco ela é conhecida como um local aqui na margem do São Francisco perigoso. Então aqui só vai para navegar nesse local aqui quem sabe navegar. Então hoje, por conta dessa passagem aqui, alguns barqueiros têm dificuldade de fazer o passeio para a Ilha do Ferro. Então a gente que é mais experiente, a gente sempre faz. Nunca houve nada, graças a Deus esse é o nosso trabalho, né? Trabalha com segurança. E o que eu tenho a dizer a vocês, quando vierem fazer um passeio desse, procure as pessoas certas. Não caia na mão de todos os barqueiros, porque o dinheiro não é tudo não. A gente tem que fazer o nosso trabalho com honestidade. Não derrubar os outros para querer fazer uma coisa que você não é. A nossa equipe sempre preza
segurança. por segurança, né? Ser acompanhado aqui por pessoas que têm experiência. Um aqui, Josévaldo Pescador, você, Carlinhos, os dois têm muita experiência aqui. E uma das coisas mais perigosas que tem dentro do Rio São Francisco, e por isso que o rio tem que ser respeitado, são os famosos redemoinhos. Olha só como é que tá ali agora, tá vendo? Isso aqui é o rio, não é o mar. Mas a gente está observando ali as ondas. Isso significa o quê? Que ali tem pedra. E por isso que a gente precisa de pessoas que têm experiência e conheçam aqui o trecho. Né? Porque numa dessa aqui, ele vai ali, bate e não tem mais como sair. Tem como sair, justamente. Porque o Rio São Francisco é um rio muito místico. Olha só como é que tá desse lado agora. Ó. Olha só como é que tá. Então, um rio cheio de segredos. Isso, cheio de segredo, com certeza. Então, nós precisamos respeitar a natureza. Então, eu digo sempre, quando vocês forem fazer seus passeios, vocês procurem pessoas, guias, né, que conheçam toda a região, o trecho. Se for na mata, procura um guia como o Rafael Sabino, que já faz parte praticamente da nossa equipe, toda essa região aqui, né, conhece como poucos. Então, assim, tem que ter muito cuidado, tá bom? Muita segurança. Então, olha só, aqui, ó. Você mergulhar aqui, sem ter experiência, é praticamente você procurar se acidentar. Falando aqui de segurança, né, a gente não vai entrar em detalhes, mas só para você que está assistindo agora, nesse momento, o Carlinhos aqui foi quem resgatou, né, o saudoso grande ator Rodrigo Montanher. Estava você e mais... Dois bombeiros militares. Eu era guarda-vida na época, trabalhava para o município. Então a gente fizemos esse apoio em conjunto para resgatar o corpo do famoso Domingo Montanher, que foi uma coisa muito triste para a população de Piranha, todos nós, para todo mundo, né? Era uma pessoa respeitador, cara, humilde, o cara era humilde, isso aí eu digo. Você navegou com ele aqui? Eu fui contratado por 6 meses com o pessoal da Globo para fazer esse trabalho com eles. E no dia que ele faleceu, infelizmente eu estava no trabalho, fazendo uma de folga nesse dia, e foi quando me chamaram para fazer o resgate dele. Pois é, uma fatalidade muito triste. Uma triste lembrança, mas ficou legado. Então, por isso que a gente tem que prezar pela segurança, tem que ter muito cuidado. Olha lá do outro lado como é que está a situação lá. Ó. Olha lá, pode até... bonita, olha lá, né? olha como é que está aí. Vai até aproximar daí mesmo. Olha como é que está lá o redemoinho lá. Você vê que a água fica tremendo. Cara. Pois é, a água está ali tremendo e a gente está no meio do rio. Alan, quando a gente passar aqui, Alanzinho, agora a partir dessa pedra que a gente está vendo aqui na nossa frente da embarcação, você já vai conhecer uma parte do rio, vai ficando mais largo, você vai navegar com a embarcação, você vai ver o chão todinho. Então, esse é que é o perigo que a gente fala para as pessoas que vêm fazer esse nosso passeio para a Ilha do Ferro. Pessoas perto, pessoas que sabem, que conheçam o nosso trabalho, que não venham fazer perigo para nenhum do nosso trabalho, porque é uma coisa muito importante você ir fazer um trabalho desse e voltar sossegado, alegre. Isso aí é que chama-se um trabalho profissional. Pois é, vamos lá com calma, seguindo. Quer dizer que você viu uma cobra aqui? Há pouco dia que eu vim fazer um passeio aqui pela do Ferro, que eu cheguei bem aqui, a gente tá aqui parado mesmo e atravessando uma cascavel. Quando ela viu a gente atravessando, ela tava vindo de Sergipe para Alagoas. Quando ela viu, ela se enrolou todinha, ficou só o pacotinho, o pessoal largaram o pau a tirar foto dela. Bem de pertinho a bichinha, atravessou o rio e foi-se embora. E outra coisa importante para a gente chamar a atenção dos turistas, viu? Pelo amor de Deus, não toquem nos animais, não mexam nas pedras. De repente você vai tirar uma pedra de um lugar para outro, tem um ninho, né? Então assim, a gente tem que preservar a natureza. Vez ou outra aqui, as capivaras passam aqui de um lado para o outro. Josévaldo mesmo já flagrou, até filmou, né? Então assim, tem que ter muito cuidado. Aqui a fauna e a flora é viva. Então, nós estamos aqui no rio, inclusive já largou, né? Agora, ó. Há poucos dias também, um amigo nosso da associação, um barqueiro da nossa Associação Rota do Cangaço, ele filmou uma onça atravessando o rio. Pois é, então... O senhor Josévaldo sabe disso, né? Ela vinha de Sergipe para Alagoas, uma onça pardo, né? Chama-se onça de bode. Que é a famosa sussuarana. Isso, bem de pertinho o rapaz filmou ela, então ela se aproximou, ela saiu para fora e foi embora. Aí. São histórias do nosso Rio São Francisco Velho Chico.
aqui a gente está passando por mais um povoado. Mais um povoado conhecido como Curralinho, município de Poço Redondo. Olha aí, rapaz, né? É muito aconchegante, né? A gente vê as casinhas ali coloridas, né? A prainha. Isso. Leito, nessa parte aqui, Aqui é raso, aqui já é mais raso, né? Justamente. Dá para ver as pedras. Tudo. Você tá vendo aqui embaixo aqui? Daqui agora até chegar no mar, ele vai ser sempre assim. Você vai ficando mais largo e mais raso. Mais largo e mais raso. Vai ser até no mar agora, vai ser sempre assim. Porque a foz já é lá na frente. Isso, a foz daqui para fora ainda vai dar 170 quilômetros mais ou menos, 180 quilômetros, para chegar no mar, né? Sempre o rio um pouco mais raso. Sempre vai permanecer mais largo. Cada vez que vai descendo a embarcação e procura do mar, vai ficando mais raso e mais largo. Josualdo, então, ali é uma lancha escolar que pega as crianças, né, no leito do rio e leva para a escola. Ela é uma lancha escolar, eles fizeram ela, né? Eu acredito que deve ser de alguma prefeitura aí, com certeza de Pão de Açúcar, que essa aqui está na margem de Pão de Açúcar. Então o que é que faz? Ele recolhe as crianças que moram aqui próximos às margens do rio e aí leva para a escola. Isso É assim que funciona. viu? É muito importante. Demais, viu? Então, muita gente pensa que essas crianças que moram nas margens do rio não estudam, mas estuda sim, por conta disso. A lancha leva e retorna de volta para trás. Pois é, a educação é uma primícia, né? É uma premissa. E tem que ser preservado. Está lá a lancha, né? A gente está mostrando aqui as imagens. Então, que coisa maravilhosa. É uma notícia muito boa. Carlinhos, esse é o famoso Mochotó, embarcação, Uma embarcação que naufragou aqui. E há muitos anos atrás, as pessoas 6 de largura por com 26 de comprimento. Isso aí. Então, ainda a estrutura, a gente consegue identificar ali, ó. Isso, deixa eu passar aqui para esse barco. Rapaz, Vocês a fazem gente vai aqui tentar a parar trabalho de aqui, pessoal, vocês, o barco para mostrar. entendeu? Vou pisar aqui. O Carlinhos já tá passando aí por outro lado. Isso. Vou tentar Já segurar estou parado aqui. já, né? Pra vocês fazerem o trabalho de vocês aí, para Peraí, vocês deixa eu verem. ver aqui, Carlinhos. O pessoal tá assistindo, tá acompanhando tudo aqui. Carlinhos acabou de descer do barco para tentar atracar ele aqui e a gente mostrar para vocês. Aqui é tudo de ferro, tá vendo? Aqui, ó. Pronto, Essa aqui já dá embarcação, ela certo. vem lá do final ali até lá. Você vê que ele é um barco comprido. Ele tem 26 metros de comprimento com 6 metros de largura. Então, essa embarcação naufraga aqui. Muitas pessoas perderam a sua vida. É fato que o rio tinha uma fundura diferente, né? Isso. Eu estou falando dessa forma para o pessoal entender melhor. Então o leito era mais na frente, lá onde está passando aquele pessoal lá, possivelmente já tinha água, né? E olha só, mais uma história aqui do Rio São Francisco, né? Você sabe mais ou menos quantas pessoas morreram aqui nesse naufrágio? Não sei não, mas as pessoas contam que vinha acima de umas 20 pessoas por aí. Viu? Até porque assim, Até as criança do embarcações- meio vinha, que acha que o pessoal fala que até criança pequena vinha. E foi colocado o nome hoje aqui dessa ilha chamada Ilha dos Anjos. o próprio Dom Pedro II passou aqui na embarcação, nós contamos essa história, nós mostramos como ele passou por lá e até colocou o nome, né, daquele local de Entre Montes, porque o povoado estava entre montes. E aí, aqui, uma dessas embarcações acabou ficando para a história, naufragada aqui, nas proximidades da Ilha dos Anjos. Esta carcaça aqui, que marca o maior naufrágio do Baixo São Francisco. Esta aqui é a lancha Mochotó, que no dia 10 de janeiro do ano de 1917, era uma quarta-feira, saía da feira da cidade de Piranhas, que fica aqui à minha esquerda. Essa lancha saiu com destino a Pão de Açúcar e depois Penedo, que é um pouco mais distante.
Era uma lancha que trazia pessoas abastadas daquela época. Não era qualquer um que vinha nessa lancha. Da companhia pernambucana, ela era a mais leve, mas, por alguns mais experientes, não era a mais segura. A chata, como também era conhecida, a Mochotó, saiu por volta das 2 horas da tarde, lá do Porto de Piranhas. Seguia uma viagem tranquila, passageiros conversando, brincando, se descontraindo para fazer com que o tempo passasse. O comandante trazia a lancha deslizando sobre as águas do Rio São Francisco com tranquilidade, até que tudo mudou. E é por isso que eu sempre falo, nós precisamos respeitar a natureza. O tempo, ele muda a cada instante. E quando ele chega neste exato local onde nós estamos, e vou repetir, já nas proximidades da Ilha do Ferro. Aqui nós temos o Sergipe, do outro lado, o estado de Alagoas. A água começou a mudar. O tempo começou a assustar. O comandante, com uma certa experiência, porém, sem saber o que esperava aqui nesse local no Rio São Francisco. Ele começou a fazer alguns movimentos na embarcação, tentando se aproximar do leito do rio. E exatamente aqui, do interior da embarcação, onde eu estou pisando, começou-se a surgir as incertezas. Porque o barco começou a girar de repente. O vento aumentou substancialmente. O tempo fechou. Por volta das 5 horas da tarde, o que é comum você ainda ter uma certa claridade aqui, já estava tudo fechado. O que clareava e o que orientava o capitão da embarcação eram os relâmpagos, que assustavam a todo tempo. Só para vocês entenderem, esta embarcação ela vinha de lá. Mas a forma com que ela naufragou mostra os momentos de terror e de tensão que tomaram aquelas pessoas. Aqui nós temos a popa, a parte de trás da embarcação. Aqui nós temos a proa, a parte de frente. E vocês estão vendo essas imagens incríveis, aéreas, mostrando exatamente como ficou a embarcação. E como eu sempre falei, temos que respeitar o nosso Rio São Francisco. Uma embarcação com cerca de 6 metros de largura, com outros 26 ou quase 30 de extensão. E ali o pânico se tomou. Por quê? Porque já não havia mais o que fazer. Foi quando o comandante resolveu jogar âncora, mas o vento era muito forte e começou a virar essa embarcação de um lado para o outro. E algumas pessoas, tomadas pelo pânico, começaram a pular na água. E naquela época, pular na água do São Francisco era praticamente um suicídio, porque a correnteza era muito forte, o vento também, e essas pessoas eram arrastadas para a foz, que fica mais aqui adiante. E naqueles momentos de tensão e de terror, um fato chamou a atenção. Um jovem, abastado, de uma família rica e bastante conhecida daquela época, tomou a frente em meio ao caos e ordenou para que o comandante desta embarcação atracasse em qualquer lugar, em qualquer margem, tanto do lado do Sergipe como do lado do Alagoas. Havia pouco a se fazer naquele momento, mas o comandante ainda pensava em salvar as vidas daquelas pessoas importantes e também salvar a embarcação. O jovem ainda foi mais adiante. Olha, tenta fazer o que você puder. Se a embarcação ela ficar encalhada, o meu pai paga o valor da embarcação. O jovem Domingos de Novaes, ele perdeu a sua vida aqui nesse naufrágio. E o seu corpo está enterrado no cemitério velho de Pão de Açúcar, ao lado do seu pai, o João Machado de Novaes Melo, era major.
conhecido como Barão de Piaçabuçu, uma pessoa muito importante. E um outro familiar por nome de Ferreira de Novaes. Eles foram pessoas importantíssimas para a história da cidade de Pão de Açúcar. E esse sim foi considerado, até hoje é considerado, o maior naufrágio nas águas do Rio São Francisco. Mas a história não para por aí. Pois é, ainda temos muita história para contar. E no próximo episódio do programa Nordeste das Histórias, nós iremos continuar falando sobre o naufrágio da Pataxó. Iremos chegar na Ilha dos Anjos e até a famosa Ilha do Ferro. Oferecimento. No Gigantão das Joias você encontra uma linha completa de ouro, prata, semijoias e relógios originais. Aqui, o seu dinheiro vale ouro. Daniel Autoeste, seu carro novo com procedência garantida. Acesse o nosso site ou nos visite no Natal Auto Shopping BR-101 ao lado do Atacadão. GNC Distribuidora de Alimentos, economia e praticidade para você abastecer o seu comércio. Em Parnamirim, na Avenida Doutor Mário Negócio. Em Natal, na Travessa Jandira, no bairro Nordeste.